Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um dia da leitura dos 365 hábitos poderosos e simples? Aproveito inclusive para agradecer aos inscritos no canal, agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Pessoal, eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz no nome esse convite, né? Para que a gente entre de forma cada vez mais consciente nisso, no nosso propósito como humanos, né? Que favorece aí ao desenvolvimento humano em todos os aspectos dos nossos 7 corpos. Portanto, né? O amor. O amor nas mais diversas variáveis, as quais, né? Cabem aí na compreensão de cada um de nós, né? Mas que ele é precedido por algo que todo mundo sabe no fundo o que é o respeito, né? Então, uma vez que nós vamos tomando consciência daquilo que é preciso fazer em nossas vidas, naturalmente, em se tratando de respeitar, né, essa priorização de nos cuidarmos melhor, naturalmente nós vamos perceber que no fundo, o único poder que existe é próprio do ser no desenvolvimento dele. Então, nós jamais deveremos, né, dirigir poder ao outro, até mesmo quando manifestamos aqui, né, a nossa presença divina como pais, como tutores, de uma forma onde nós deveremos estar aí como orientadores, no fundo, sobre nós, darmos ótimos exemplos como alto poder. Logo, nossos tutorados, né, nossos filhos, nossos afilhados, nossos enteados, nossos alunos, da forma que cada um puder conceber. Eles vão ser inspirados justamente no nosso exemplo. E de que forma nós podemos colocar isso em prática? Por hábitos, pois nada melhor do que concluir essa coerência entre o falar e o agir, certo? Então esse auto-amor, né, é o único poder do humano, é sobre ele mesmo, porque nós não podemos mudar o outro, nós não podemos mudar o mundo, não mudamos o externo, nós só mudamos a nós mesmos. Logo, como melhores observadores que somos, pois já estamos em atitudes coerentes, o mundo, né, vai fechar fase justamente com aquela nossa potência e nos valorizarmos, né, em sairmos aí de sentimentos que muitas das vezes são de menos-valia. E realmente, se somos, portanto, um fragmento, um fractal divino, da forma que cada um conseguir conceber, de modo natural, deixar fluir o alto amor, o alto poder, é de fato deixar fluir a onipresença de Deus, inclusive em nós, né? Com a onisciência dele, a sabedoria magna, que só é conferida ao todo. O nosso Deus Pai, o Criador do multiverso, a fonte que nos mantém e nos nutre com amor, de modo incondicional. E por mais que ainda não saibamos, pois colocamos condições em tudo, né, por ignorância, estamos aqui a caminho, né, para que um dia a gente chegue nessa espiral de luz, que ela é totalmente inversamente proporcional em conforme nós vamos apaziguando as questões do mental inferior, né? As ondas cerebrais, elas vão se apaziguando, diminuindo aí nessa frequência. Ela é inversamente proporcional ao quê? A aceleração das nossas vibrações entre mental superior, que de fato deixa Deus agir no nosso entorno, quando estamos o quê, Gi? Vivendo o presente. Então a presença de espírito, né, da nossa centelha divina é que faz concluamos que estamos vivendo para além de sobrevivermos, né? Então bora lá para a leitura de hoje. Estamos, portanto, pessoal, na 34ª leitura aqui do canal. Comemore as conquistas, até as pequenas. Pessoal, mas não sem antes, inclusive, já lembrar a vocês, se você está aqui comigo, como forma de gratidão. Honra este momento, tá? É uma satisfação. Comentem nos vídeos, deem as sugestões de vocês e mais que isso, deixem o like, ativem o sininho para continuarem recebendo e compartilha com aqueles que possam gostar do mesmo conteúdo.
Comemore as conquistas, até as pequenas. Conquistas são conquistas, sendo elas grandes ou pequenas, todas merecem ser celebradas. Se esperamos apenas grandes coisas acontecerem para celebrar, acabamos nos sentindo sempre insatisfeitos. Muitas vezes, as conquistas acabam passando batido. E, para que isso não aconteça, que tal adotar alguns hábitos? No fim do dia, separe um momento para anotar as coisas boas que aconteceram e que merecem a sua gratidão. Anote também quem são as pessoas que o ajudam a conquistar as coisas e seja grato a elas. Analise também as evoluções dos pequenos esforços. Reconheça suas dificuldades e valorize a força que você direciona para que consiga superá-las. Colocar esses hábitos em prática faz toda a diferença, pois, quando saímos do automático e conseguimos ver no dia a dia as coisas acontecendo, tornamos o nosso dia mais prazeroso, interessante e aumentamos a nossa gratidão. Então, a leitura de hoje, dia 3 de fevereiro de 2026, ela vem trazer que devemos dar relevância a tudo que nos acontece, mesmo que seja ali uma ínfima coisa, algo que, de fato, não tenha tanta importância, mas importante já o é, no sentido de termos realizado. E é comemorando, praticando essa gratidão, nós saberemos, inclusive, vibrar, Olha só que bonito, falamos disso logo no início. Vibrar aí, em oitava a mais, ou seja, duplicando este quanto energético, o qual nós conseguimos acessar a modo, de frequência vibratória. Muitas vezes, nós dizemos, gente, vamos agradecer as coisas mais simples que realizamos. Gi, mas hoje eu não realizei nada. Será, Ser? Tudo conclui que se você estiver respirando, no mínimo você está cuidando da sua saúde orgânica. Se não era para você estar doente, num respirador, e você não está precisando de um pulmão mecânico. Então você está aí, vivaço, está aí me ouvindo do outro lado, você no mínimo exerce todas as influências às quais o seu organismo te mantém em vigor. Então se você no mínimo respirando está, essa é a magna gratidão que a gente pode ter por Deus. Ou seja, cabe a nós expressarmos gratidão de modo constante. Porque no mínimo, quem está aqui para desenvolver a sua vida, com saúde está... Gente, hoje meu cabelo tá uma coisa, que eu não tive tempo de secá-lo. Então, naturalmente, o que acontece? Você agradecendo a vida, gente, esse já é o maior feito, porque quem sustenta ela é você, deixando Deus agir na sua vida. Quantas vezes nós nos superamos, de modo visível? E é bem que a gente muitas vezes não saiba, nós superamos constantemente, Eu não gosto muito de falar aquela frase de matar um leão por vez, porque nós sabemos que a gente atrai isso, Mas quem nunca? Na verdade, nós vamos perceber que um dia após o outro, vocês já viram que a coisa melhor que tem é deixar o tempo passar? Às vezes o seu dia não foi um tanto fácil hoje, não foi um tanto fácil ontem, mas hoje você está aí podendo sorrir, Então, naturalmente, nós vamos lembrar o quê? Se tudo é energia, pois nós temos nas camadinhas ali do nosso corpo áurico a projeção do nosso corpo energético. É um corpo sutil, nós não vemos, mas nós sentimos. Então é aquela dita feita. Então, eu gostei dessa pessoa, a energia dela me traz um ânimo, eu gosto de estar perto dela, Então, aquela frase que eu sempre falo, será não seria por isso? Gente, então nós somos seres, eu costumo dizer isso, altamente especializados, capacitados, complexos, mas nós não precisamos saber de toda essa complexidade de uma vez só. Quando estamos a caminho, aquilo que confere, que possamos absorver, chegará, deixando as portas da gratidão aberta. A gratidão, ela simplesmente, eu diria que ela é a maior porta para nós, porque nós vamos entender que existe paz e harmonia no sentido do amor incondicional de Deus. Sim, e nós falamos dele aqui no início do vídeo.
estamos muito aquém de compreendermos o amor incondicional do nosso Deus Pai, desse grande Espírito, né, que deu vida aí a todos nós em espíritos, né. Então, mais do que contemplarmos o amor da fonte, e quiçá um dia possamos vislumbrar isso, está muito longe do nosso alcance. Isso aqui não é vibrar em escassez, não, é compreendermos que somos humildes perante Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nós estamos custando poder com nós mesmos, né? Então é isso, o alto amor. Ele é o caminho para que relevantemente a gente queira exercer nossa individualidade com nossos dons e talentos. Inclusive são portas que são abertas a partir da própria gratidão. Então muitas vezes se você não agradece aquela pequenina coisa, aquela coisa singela, como você vai ser capaz de observar uma coisa maior? Porque fundamentalmente, gente, com todo respeito, nós temos indizíveis coisas para agradecermos. E aqui fala, comemore suas conquistas, até as pequenas. Então digamos que a sua conquista hoje, olha só, né? Ela tenha sido entender que simplesmente você só viveu. Às vezes você está em um dia acabrunhado ainda resolvendo sufocos, os quais muitas vezes não dependem só de você, né? E você vai dirigir a ansiedade para que isso se resolva? Não. Você está compreendendo que o que é do outro é encargo dele. E se você vai lá e tenta fazer no lugar dele, primeiro, não vai funcionar. Segundo, se funcionar, você pode tirar a propriedade que ele teria naquele aprendizado. Então vamos parar de acelerar as coisas, querer fazer o nosso bel prazer. Muitas vezes isso é egoísmo, né? Então o egoísmo, você está no egocentrismo, concentrando tudo em você, no seu umbigo, e não. Então, relevantemente, nós vamos identificar que nós vivemos em sociedade. Então tem coisas que é preciso, é necessário você dirigir seus esforços, mas espera com que o outro faça a parte dele. E você vai concluir que você, sem ansiedade por um futuro, que não depende só de você, faça só a sua parte, tá certo? Sem ansiedade de um futuro e sem ficar sofrendo com o passado que é conhecido, pois se você sofre com algo, é sinal de que já é conhecido. Então, justamente, estamos o tempo todo sobrevivendo, às custas de um passado conhecido e um futuro que está sendo projetado em mais do mesmo. Porque senão, diferente disso, você simplesmente estaria vivendo o presente, o contexto do aqui e o agora. Tá, gente? Se você sentiu ansiedade, tá sobrevivendo. Se você sentiu algum incômodo, e no momento do agora, suponhamos que aí onde você esteja, chegue uma pessoa querendo conversar com você. Observa o quão fácil nós julgamos o tempo todo. Até uma pessoa que chega para falar com você. Vocês já viram que a nossa mente, o mental inferior que vive tentando nos proteger à sobrevivência, com quem que a gente está na selva, né? E às vezes pode até estar, mas cada qual aqui no seu contexto. Então digamos que uma pessoa que chega para ter uma conversa com você, vocês já viram o quão nítido é a nossa mente nos sabotando? Ah, então eu já sei que essa pessoa vai falar isso. Ah, o assunto é esse? A pauta é essa? Ah, não, então eu já sei que a pessoa vai... Para de adivinhar. Vamos dirigir humildade no contexto da nossa vida, no aqui e agora? E dar espaço ao novo? Pois todas as vezes que você vai lá, né, com seu alto poder e dirige os seus esforços para um passado, você está sobrevivendo. E se você está em ansiedade por um futuro, esse futuro é baseado no seu passado conhecido. Logo, você desperdiçou o tempo presente. Mas no fundo, se há um desperdício, vamos ancorar aí a potência de uma das leis herméticas, né? Aliás, de todas elas. Nós podemos o tempo todo nos dirigir a isso. Se você então não está dando nem mesmo conta de entender, gente, o que a Gi tanto fala que é viver no presente? Viver no presente é aproveitar tudo que lhe chega no momento do agora como se fosse novo. Digamos que é um velho problema corriqueiro que você conhece e ele se perpetua na sua vida, ó, ad eterno? Não, cancela. Elimine isso agora. Mesmo que seja um problema corriqueiro do seu mental inferior,
Vamos sofisticar aí nessas boas vibrações ao novo? O portal, gente, da gratidão a Deus, o maior deles de vivermos no presente é deixar com que as circunstâncias do agora sejam dirigidas por um mental criativo mais elaborado, e você, ao invés de entrar no mesmo problema de sempre, que é corriqueiro, você observa a solução. Com aquele propósito, né, que a gente sempre aqui toma conta de questionar. Para que isso me ocorre? Qual o propósito disso na minha vida? Então, digamos que é um problema que você já tem ciência dele. É difícil não vivê-lo em um passado, pois muitas vezes ele já está ali, ó, todo enraizado no seu ser. Então você já conhece as máximas de dissabores que ele trouxe. Então para com isso. Começa a agradecer a Deus agora mesmo. E você vai ver que as portas da gratidão, elas têm um quantum energético de resoluções de conflitos. Quando você agradece, simplesmente você está emanando, pensa, essa energia elétrica, né, do pensamento. Pensamento, mente é energia elétrica. Você emanou, ele é o universo. O universo entende e ele vai responder com gratidão a você. Ou seja, ele vai trazer formas de você continuar agradecendo. Logo, como você vai receber essa vibração de retorno do universo? Pelo sentido do coração. Então é dado a sede da nossa consciência. Lembra-te aí, centelha. A sede dos pensamentos mental inferior. A sede da consciência mental superior. Que ele faz um bate-volta com o coração constante. Gente, o coração carrega muito mais sinapses ao cérebro, a tudo. O coração, ele auxilia a desenvolver emoções não benevolentes em sentimentos sofisticados. Logo, ele encontra solução se você deixar a nível de mental superior. Agora, se você está usando seu coração só para ficar acessando memórias de um passado ou de um futuro que nunca chegará, porque você não está dando conta de viver o presente, então o seu futuro vai ser péssimo, tá? Então ele vai ser mais do mesmo. Compreende? Que o seu futuro, você está fazendo dele é no agora. E se você perder essa oportunidade, se coloca o seu pobre coração para sofrer, gente. Tem problema. Gente, tem pessoas, inclusive, que viram cardiopatas por conta de ansiedade. Essas pessoas, quando nós vamos identificar ali a nível de terapia, elas vivem dissabores traumáticos em repetição. O coração, né? O seu órgão favorável a conversar com o divino, mas só se a câmara secreta, né? Sua centelha divina, que aqui está dirigida, está brilhando, reluzindo em gratidão. Gente, não é à toa que tem uma passagem bíblica que diz: a tudo dai graças. A tudo dai graças. Gi, vou dar graça até aquilo que de ruim acontece? Sim, centelha. Vamos identificar que pelas leis herméticas, gente, eu digo hermética entre aspas, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, no sentido de que desde lá de Atlântida, coisa que nem muitas pessoas conferem o que aconteceu aí, né? Porque a Matrix, ela manipula e tira aquilo que outrora era oculto. Hoje muitas pessoas já sabem e vão recuperando o seu alto poder. Então também falamos sobre isso nesse vídeo, né? Então 3 vezes grande porque desde a época de Atlântida tentou auxiliar a humanidade sem sucesso, pois a maioria sucumbiu e fez com que um primeiro dilúvio viesse. Só que ele foi conhecido de modo bíblico, né? E ali não foram retratadas todas as melhores nuances disso, mas independente, foi 3 vezes grande, por quê? Na sua segunda vida como Tote, lá no Antigo Egito, ele também trouxe coisas favoráveis, né? E para você aí que tem alguma coisa contra o Egito, gente, essas musiquinhas evangélicas que falam mal de Faraó, não vamos colocar todo mundo no balaio do gato. Não era todo Faraó que era ruim, não, tá? Inclusive aqui eu vou trazer o nome de um Faraó e depois vocês identifiquem quem ele foi. Ele foi uma pessoa dos tempos de hoje, maravilhosa, que ainda continua nos auxiliando. É aquela Faraó que compreendeu-se que durante a história dela, o reinado dela no Egito foi maravilhoso. Então ela foi tipo teve também os seus sabores, assim como José do Egito, sim, só que teve também favoravelmente um reinado glorioso, bem diferente, né, daquele qual, né, depois ali de 7 anos,
trouxe um descortinar de fatos não tão prazerosos assim, mas foi o que nós estávamos prontos a viver ali. Então foi a Faraó, que ela era mulher, tá? Ela foi mulher, mas ela teve que se manifestar como homem, porque senão não deixariam ela, né? Então esse patriarcado aí do mundo, né, dirigia ali influência sobre ela, e naturalmente para continuar a hegemonia, o qual ia deixá-la como faraó. Então assim, Hatshepsut, ela se comportou como um ser de luz na Terra. Então, gente, fecha esse adendo, senão o vídeo fica grande demais. Uma vez que Hermes foi, portanto, lá na Velha Atlântida, assim também retornou no Antigo Egito para nos auxiliar e conseguiu com sucesso. Ele volta como Hermes Trismegistus, né? E naturalmente, e lembrando, eu citei Hatshepsut, mas não confundam. Essa faraó, né, ou o faraó Hatshepsut, ele conviveu nos auxiliando. Eu só quis dizer aí o contexto do povo egípcio. Não vamos colocar todo mundo no balaio do gato para falar que o egípcio é ruim. Já imaginou você, que é evangélico, tá aí cantando uma música contra o faraó e chega lá no Antigo Egito para poder, né, fazer uma bela viagem, absorver toda a cultura deles? Gente, não vamos generalizar, tá? Existem N culturas diferentes, N raças, N crenças, N religiões, inclusive. E a questão não são esses parâmetros de comparação ou de personas, máscaras, formas de vivermos em sociedade. A questão é o humano que tem dentro disso tudo. Então não seja o humano que vai enxergar um espelho que reflete a sua imagem, que é julgadora. Então vamos parar de julgar. O Antigo Egito não é só o que essas músicas gospel gostam de falar mal, não, tá? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E aqui, uma vez que eu trouxe essa grandeza, é porque a energia é benéfica ao momento. Estamos vivendo o presente, pega o código aí. Naturalmente, se Hatshepsut fez um ótimo reinado lá atrás, ela deixou legado, gente. Independente de vocês, né, que vão trazer aqui para mim, vocês sabem quem foi Hatshepsut depois? Porque o espírito eterno de vida dela, neste momento, exato momento, não está mais encarnado. Ele vive aí, inclusive, uma bênção que está dispensando a todos nós aqui em virtudes e atributos divinos, junto ao governo do planeta Terra, nessa exata transição planetária. Então, Hatshepsut foi uma pessoa ilustre. Depois, se vocês identificarem quem ele foi, que ele foi inclusive maravilhoso em outras sucessivas reencarnações, nós vamos falar mais a respeito disso. Inclusive, há um pedido aí para uma live, tá? Então, naturalmente, gente, falamos aqui do Antigo Egito, onde Tote, né, aquele que também sucessivamente viveu lá na Grécia, e foi o Hermes, o qual o nome, né, foi dado aí às leis, que na verdade elas são divinas, gente. Porque tudo é intrínseco, já existe, permeia, essas leis permeiam o nosso ser fundamentalmente, né. Então vamos voltar, centelhas, aqui bastante atenção para fechar o vídeo. Se algo de ruim te acontece, primeiro, pela lei do mentalismo, que é a primeira lei hermética, observa que você muda seu pensamento, o alto poder é teu. Tá? Então você muda conforme deseja. Então, pela segunda lei hermética, se algo ruim lhe aconteceu, observa que a lei de correspondência ganha essa autorresponsabilidade. Se o universo está trazendo algo ruim dentro de você, é para tratar as suas coisas ruins. Agradeça. Terceira lei de vibração. Obviamente você fechou sintonia para que essa coisa ruim chegasse. Então você muda a sua vibração. Como? No sentir, porque tem que ter coerência entre mental, energia elétrica e energia magnética do coração que recebe. Então é uma impulsão e um influxo que retorna. Se você não sentir, não fechar a fase, não volta para você. Então sim, se algo ruim lhe acontece, é você que atraiu. Então vá resolver sua energia. Como? Resolvendo suas emoções. Pois são suas emoções que na equivalência elas têm aí um valor. Exemplo, para ficar aqui bem claro. Você vive em gratidão? Só meios de gratidão, de agradecer chegará. Se está chegando coisa ruim, será que não é porque você tem medo? Muito comum para todos nós. Culpa, julgamento, crítica, vergonha. Só para fazer aqui um apanhado, vocês já ouviram falar da escala de David Hawkins, né? Que ele traz aí que cada emoção
tem a sua vibração em frequência, tá? Energética. Então, gente, a vergonha por si só, ela te tira do pertencimento de encontrar que Deus está dentro de você. Sim, ela te desenraiza, se é que assim podemos dirigir essa palavra, né? Nem sei se existe, mas a vergonha vibra em 20 Hz, enquanto o amor, né, a alegria vibra acima de 432, a vergonha te faz vibrar em 20 Hz, ou seja, você atrai tudo que não presta e mais motivos para sentir vergonha de quem você é. Logo, você não consegue nem se situar no meio das pessoas, tem vergonha de tudo e de todos. E por que aqui eu falo, gente? Quem nunca sentiu vergonha? Né? Então, estamos todos aí nesse mesmo balaio de gato, vai pegando. Falamos então, mentalismo, lei de correspondência, assim como é dentro é fora, assim como é fora é dentro. Falamos de lei de vibração, aquilo vai chegar mais do mesmo que você foi capaz de fechar fase energeticamente. Lei de polaridade, se algo é ruim, é sinal de que numa mesma linha reta, imagine, se tem o polo positivo, tem o polo negativo. Qual você vai escolher? Se existe o lado ruim, é porque também existe o bom, e muitas vezes ele vem para você transformar e vê-lo, tá? Então sim, aí nós entramos na lei do ritmo, também uma lei belíssima. Há tempo para tudo. Se ontem foi uma chuvarada com enchentes, né? Um céu nublado, gente, hoje o sol brilha lá fora, tá? Então, lei de ritmo. Nós temos que, inclusive, respeitar o nosso ritmo próprio. Você, hoje, é diferente do que foi ontem. Então, assim como a natureza tem tempo para germinar ali a sementinha, para crescer a árvore, tem o tempo de dar frutos, maturar, e o tempo de quê? De morrer. Assim como nós nascemos, nos desenvolvemos, né? Nós nos maturamos e vamos morrer. Só que o que morre, gente, é só o físico. Então até isso a gente contempla que tem que ter satisfação em tudo. Foi uma vida a mais que aprendemos, baseado ali no desenvolvimento do nosso espírito, pois só ele é eterno em evolução. E esse corpo é temporário, passageiro. Por isso que eu falo, o que você está fazendo aí com o seu corpinho? Você está só ao bel prazer do ego? Não está desenvolvendo a sua centelha? Pelo amor de Deus, vamos aproveitar? Então, gente, se falamos da quinta lei de ritmo, vamos falar também da sexta lei, que inclusive essa é a mais conhecida, a lei que retrata o quê, gente? O livre-arbítrio, que é a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Isso é simples, não precisa nem de ir para uma quântica. A própria física clássica traz que, se você bater forte numa bola, ela vai quicar mais para o alto, certo? Ou seja, plantou, é obrigado a colher. Porque o plantio, você não foi obrigado a plantar. Você sempre tem uma boa escolha, inclusive referente às outras leis aqui já retratadas. Pois nós vamos perceber que todas as leis se insinuam continuamente, simultaneamente, tá? Concatenando para que você faça o seu melhor. Leis divinas. Elas te regem, você conhecendo ou não. E aí, pessoal, nós vamos para a sétima lei, que é a lei de gênero. Todos nós, né, sendo homem ou mulher, carregamos o princípio de gênero, feminino e masculino. E o que isso significa, Gi? Nosso plano de ação, ou seja, pôr em prática, que aí é a energia yang, e traz que é a sua ação diante do mundo, é você praticando, é você exercendo, né, uma ação. E vai ter também o princípio de gênero feminino, que é o quê? Você gerar, introspectar, refletir. Então o yin é para dentro, o yang é para fora. Então, introversão, extroversão, gerar, colocar em prática, todas as leis estão ao vigor daquilo que contempla nós vivermos de forma melhor. Então, vamos lembrar? Deus, ele não só é criador do multiverso e de tudo que nele há, mas também é criador das leis que nos regem. Cada qual faz com o direito que recebe, né? Identificar também que exige a ele cumprir com seus deveres. O livre-arbítrio, né, assinalado, portanto, diante dessas 7 leis, dirige a nós que
Nunca fomos obrigados a nada, mas com o livre-arbítrio entre escolher aquilo que muitas vezes excedeu as leis divinas, num sentido de que fez mal a alguém. Sim, tudo que você faz a modo do ego, egoisticamente, orgulhosamente falando, pensando que elas vão trazer um retorno aí para você, diz o seguinte respeito: trata aquilo que você criou sem a ajuda de Deus. Sim, aquilo que você cria, o seu bel prazer do ego, vai voltar através, de quê? Das leis divinas. E muitas vezes elas vêm através de uma sucessão de fatores que você não vai compreender. Por quê? A roda viva de Sansara está aí justamente para não deixar você lembrar de tudo aquilo que veio aqui retratar no seu aprendizado. Porque ai de nós se lembrássemos tudo aquilo que fizemos de não tão bom. Quem sabe nem estaríamos aqui vivendo, né? Então é isso que acontece. Por que que cada coisa chega na nossa vida num ritmo e num compasso perfeito? Porque Deus sabe o que cada um é capaz de aguentar em saber quem Ele é. Porque sabermos quem nós somos não é só o lado bom não, tá? Então, por hora, é o lado ruim, até que a gente possa fazer com que ele se transforme num lado melhor ainda. Sempre respeitando o quê? Deus em nós. E lembra que se você é capaz de criar coisas diante aí dos projetos das ignorâncias, hoje você já pode obter conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. Querendo sair do sofrimento, enxerga a solução. E compreende que você sofistica seus entendimentos. Logo, você pode agir em mental superior, que é a sede de coerência entre o cardíaco com aquilo que você mentaliza de bom na sua vida. Deixando Deus dirigir seus passos, você vai se tornar o quê? Um co-criador eficiente. Então você já está pronto para melhores coisas na sua vida? Excelente. Então observa tudo aquilo de ruim que lhe chega. Começa a agradecer agora mesmo. Elas vêm relevantemente ao seu potencial de carregar esses fardos pesados e dar leveza a eles. Deixa o peso, faz a poda necessária nessas arestas pontiagudas que estão te machucando. Acaba com essas projeções, essas críticas, esses medos, esses traumas. Ontem, no vídeo de ontem, falamos sobre traumas que todos nós temos. Só que muitas vezes não identificamos por quê. Eles vêm a contexto de engatilhar emoções que a gente não gosta no mundo, no outro, no externo. Porque todos temos traumas e eles ficam guardadinhos. Porque Deus é tão soberano e bom com a gente que se Ele deixasse tudo assim, às vistas, não aguentaríamos. Então vamos pegar nossa humildade e nossa honestidade em compreender que a verdade maior de toda é só do onisciente, de Deus. E se Ele compreende nós melhor que nós mesmos, vamos deixar com que Ele haja na nossa vida numa constante? Deixa Deus tomar conta de você. Agora mesmo, não tarda não. A transição planetária está em plenitude. Então deixa com que o seu melhor venha, para o bem, portanto, de todos que amam a Deus. E para todos os efeitos, pessoal, deixem aí então o like de vocês. Comentem no vídeo, será uma satisfação. Aproveitem, compartilhem com aqueles também que possam gostar. Ativem o sininho. Gratidão profunda a todos vocês. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê!